Eu vou já apresentar para vocês o Lucas Borges. O Lucas Borges vai ser nosso professor hoje, e o tema que nós vamos trabalhar é o tema específico, né? Que é a nossa declaração de fé. Nós vamos ter mais um aulão sobre os temas gerais, que é a história da igreja, vai trabalhar temas específicos, que é a declaração de fé, e a nossa redação vai ser enchentes, tá? A gente já está dando já o tema da redação antes mesmo da redação, era para ser surpresa, mas a gente decidiu, por conta de todas as questões que ocorreram, né, para o pessoal poder ter uma elaboração legal, eles, então, já irem trabalhando na mente deles o tema enchente. E já iniciar fazendo uma oração e já passar para o Lucas, para que ele possa ter tempo aí para explanar o conteúdo, que é bastante coisa. Amém? Então, feche os olhos comigo aí e vamos orar. Querido Deus e Pai Celestial, graças te damos nessa hora por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de mais uma vez estarmos diante da tua presença com teus filhos e tuas filhas, para juntos nós aprendermos mais da tua palavra. Pai, esse aqui é o aulão que antecede, Senhor, o vestibular bíblico, onde o teu filho Lucas Borges, nosso professor, vai estar ministrando sobre nós, sobre a declaração de fé, esse documento tão importante para nós, enquanto cristãos da Assembleia de Deus. Usa teu filho e abre nosso coração e nossa mente, para que possamos estar, de fato, Senhor, com o entendimento daquilo que é a nossa igreja, de quem nós somos enquanto membros dessa igreja, a igreja que tu levantou, a igreja centenária, a igreja evangélica Assembleia de Deus. Em nome de Jesus, amém. Passa a palavra para o Lucas. Vamos lá. Por que é importante a declaração de fé, tá? Primeiro, vocês precisam saber, tá? Vocês como assembleanos, o que a Assembleia de Deus acredita, certo? E no momento que vocês se batizam, vocês são, na verdade, vocês são candidatos ao batismo, vocês sabem que vocês têm que preencher uma fichinha, né? Aí vai em nome do pai, nome da mãe, endereço, biriri, barará. E atrás, quando vocês assinam, ali tá descrito, tá, que vocês concordam com as doutrinas fundamentais das Assembleias de Deus. E por que isso é importante? Porque a confissão de fé das Assembleias de Deus, do jeito que nós conhecemos, ou seja, ela, sim, esse livro, tá? Ela, querendo ou não, ela é nova, tá? Ela começa lá no meados, a sua ideia no meados de 2016. Por quê? Porque a Assembleia de Deus, ela nunca teve, de fato, antes disso, uma declaração de fé escrita, tá? Ortogada. Por que isso é importante? Porque as maiores denominações têm a sua declaração de fé. Umas são novas, outras são velhas. Um exemplo, declaração de fé de Westminster. Quem estuda IBE, ou for estudar IBE, ou até mesmo história da igreja, a reforma protestante, vai saber. Então, que lá na Basílica de Westminster, em 1643 e 1649. Então, é a mais famosa confissão de fé que a gente se conhece hoje, certo? Então, o que aconteceu? A Assembleia de Deus achou necessária, com a introdução errônea da teologia reformada dentro das Assembleias de Deus, então se achou necessário bater o martelo. Mas lá, no início da Assembleia de Deus, quando ela começa em 1912, com Daniel Berg e Gunnar Wing, e aí lá em 1916, com Emílio Conde e tantos outros, essa galera da Escola Bíblica Dominical aí, como é o Ninstrom, um grande teólogo assembleano, então se cria o Cremos, tá? Quem faz PFI viu que nós estudamos o Cremos, os 16 pontos da confissão de fé. A confissão de fé, de fato, ela tem 205 páginas. No Cremos, ela é baseada no Cremos e ela vem mais detalhada, certo? Só para vocês entenderem. Vamos lá. Primeiro, o que é credo? Credo, confissão de fé, regra de fé ou declaração de fé. Como eu disse para vocês, a confissão de fé de Westminster é a mais famosa, mas ela pode ser chamada por todos esses nomes aqui. Credo, confissão, regra de fé ou declaração de fé, que é o caso da nossa. São interpretações autorizadas das Sagradas Escrituras por uma igreja ou denominação. Então, vamos lá.
vocês precisam entender isso, tá? Um credo, uma confissão de fé, ela precisa ser baseada aonde? Nas Sagradas Escrituras. Não do que o Papa acredita, não do que o pastor acha, não do que os obreiros acham, não do que eu acho. Não, é baseado nas Sagradas Escrituras. Começa aí, tá? O que acontece? Cada denominação tem-se uma confissão de fé. Como eu disse para vocês, as igrejas reformadas, Igreja Batista Reformada, Igreja Presbiteriana, Igreja Luterana, todas elas têm a sua base na confissão de fé de Westminster, certo? Há algumas igrejas que não acham necessária ter, tá? Tanto que a Assembleia de Deus, por muito tempo, não se achou necessária ter ela, de fato, ortogada, como eu disse para vocês. Nós apenas acreditamos nas coisas porque era ensinado na escola bíblica dominical, era ensinado em seminário, era ensinado nos púlpitos através da pregação. Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo, a igreja passa, não passa pela grande tribulação, a salvação, ela se perde, ela não se perde. Então, tudo isso nós sabíamos em teoria, mas em 2016 é batido o martelo, certo? Vamos lá. Olha o que o pastor Philip Schaff vai dizer, tá? A Bíblia é a palavra de Deus ao homem e o credo é a resposta do homem a Deus. A Bíblia revela a verdade em forma popular de vida, de fato. O credo declara a verdade em forma lógica de doutrina. A confissão de fé, ela passa-se em doutrina, tá? Não, como eu disse para vocês, pegamos as doutrinas pela Bíblia e assim nós interpretamos e assim nós colocamos em prática. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser professado e ensinado. Simples assim, tá? Vamos lá, aqui, o próximo. Vamos lá. O que é doutrina? Latim, doutrina, verbo dócil, ensinar, instruir e educar. É um conjunto de princípios que formam o quê? A base de um sistema religioso. A doutrina cristã se acha-se baseada na Bíblia Sagrada, nossa única regra de fé e prática. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Doutrina é diferente de usos e costumes, certo? Eu preciso que vocês guardem isso para a vida de vocês, não só para o PF, não só para o vestibular, não só para a PFI, não só para a escola bíblica. Não, vocês precisam guardar isso para a vida, porque acredita-se que vocês vão continuar na igreja, tendo uma vida, vocês vão se casar, vão ser pais, mães de família, vocês vão ter filhos. Então, assim, vamos lá, Lucas, saia eterno é doutrina? Não. Não é doutrina. E eu falo isso com toda a autoridade, com toda a certeza. Não é doutrina. Isso é o quê? É costume, é ensino, mas não chega a ser uma doutrina, certo? Porque não tem base bíblica ortogada, batido no martelo, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, de novo, baseado-se na Bíblia Sagrada. A Igreja Católica, ela tem algumas certas doutrinas, isso eu não falo para julgar, mas apenas para conhecimento, que não são baseadas na Bíblia Sagrada, mas sim na reunião do alto clero, ali um concílio papal, e aí vão lá e colocam, isso aqui agora é doutrina. Por exemplo, o exemplo do purgatório, tá? A Assembleia de Deus e as igrejas reformadas apenas usam a Bíblia Sagrada como um norte de ensino. Certo? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, eu me esqueci de avisar, tá? Tá liberado o chat aqui. E aí vocês vão lançando, porque senão eu vou engatar a marcha e vou ir e não vou parar mais. Então, dúvidas, levanta a mãozinha aí ou lança no chat ali. Daí, se der microfone, pode dar microfonia, certo? Vamos lá. É algo confessado, tá? Ele perguntou aqui se credo é algo confessado. Sim, porque no momento... Olha só, de novo, a gente precisa entender isso. No momento que vocês se batizam, tá? Na igreja, vocês automaticamente entram no corpo da igreja, certo? E se vocês querem, como é que eu posso dizer? Vocês almejam um ministério, seja evangelista, quero ser professor, quero ser pastor, quero ser diácono, quero ser auxiliar da igreja,
No momento que vocês assinam, vocês colocam ali atrás, vocês estão concordando legalmente que vocês vão começar a crer e acreditar naquilo que é ensinado e pregado através disso, ou seja, disso aqui. Quando você se batizou, quando você aceita o cargo de evangelista, você confessa que a partir daquele momento, você se compromete a partir daquele momento que você irá o quê? Ensinar e acreditar na doutrina das assembleias. Certo? Então, sim, o credo ele é para ser ensinado e para ser crido. Por isso o nome credo. Porque ele dá um norte no que tu deve acreditar. Entende? Isso é muito importante também. Vamos lá. Como surgiu o credo? Isso é muito importante vocês entenderem. Por quê? Porque isso não nasceu do acaso. Negativo. Isso tem um porquê e tem um motivo muito importante. Olha só, na época da igreja primitiva, que a gente também chama da era apostólica, tá? Não se tinha ainda a necessidade. Então, veja bem, olha só. Jesus está na Terra, e aí chega aos seus 30 anos de idade, ele começa o seu ministério. Então, ali, o próprio Deus estava presente. Então, as palavras que Jesus professava era a verdade, né? E aí, tanto que ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tudo que Jesus fala, o verbo encarnado, é verdade, é doutrina, é ensinamento. Ou então chega aos seus 33 anos, é chegada a hora do fim do seu ministério terreno, Jesus é crucificado, Jesus ressuscita ao terceiro dia, fica 40 dias com seus discípulos aqui na terra, dando as últimas instruções. E aí ele fala, ide ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Jesus ascende aos céus e Atos 1:8 vai dizer que ali se dá o início da igreja primitiva. Tá? O que acontece? Tem-se ainda, não se tem-se no início da igreja, no início, quando eu digo no início mesmo, tá? Não se tem aquela coisa de líder religioso, não tem ainda. Mas, automaticamente, a igreja vai crescendo, o ministério vai crescendo, então o povo vai, querendo ou não, ortogando, reconhecendo essas lideranças. Então, quem eram os líderes da igreja no início? Obviamente, Pedro, uma promessa de Deus, né, que ele vai dizer, então, apacenta as minhas ovelhas. Não é a promessa que Jesus fala para ele, né, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Isso aí ele fala dele mesmo, ou seja, Jesus é pedra angular. Nós temos Tiago, meio-irmão de Jesus, não é Tiago o apóstolo do início do ministério de Jesus, porque ele foi martirizado por Herodes. Tá? Este Tiago, que é o livro de Tiago que nós temos, é o irmão de Jesus. Isso é importante vocês saberem também. Tá? Então nós temos ali nós temos a liderança da igreja. Tá? Quem era a liderança inicial? Os 12 apóstolos. Certo? Tanto que quando Paulo vai lá em Atos 15, ele vai em Jerusalém, no primeiro concílio, o concílio de Jerusalém, ele vai lá e está a liderança da igreja. E aí lá o pessoal não reconhece o apostolado de Paulo ainda, porque não era chegada a hora. Então, vamos lá. O que acontece? Não se tinha essa necessidade, porque nós tínhamos os apóstolos ali em carne viva, digamos assim, pessoas, estavam vivos ainda, então não se tinha necessidade, certo? E onde é que isso muda? Onde é que isso muda? Isso muda aqui, tá? O imperador Nero, no ano 54, Nero assume o poder. Né? Olha a cara de Nero bonitinha ali. Nero assume o poder. E isso é interessante para vocês entenderem o linear da história. Nero assume o poder e até então o cristianismo ele não era uma religião perseguida, tá? Ainda não era. Então o que acontece? No ano 54 Nero assume o poder e acontece uma coisa inesperada, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, eu acho que é no ano de 14 de julho de 64. Dar-se um grande incêndio em Roma, tá? E Roma, sendo a capital do Império Romano, então era uma cidade que ela era muito visitada, era uma cidade que tinha muitos recursos,
ele se tinha... Era ali que tudo acontecia, tá? Eu acho que era 14 de julho, sim, deixa eu dar uma olhada aqui. É a 18 de julho, pessoal. Anote essa data aí que pode cair em prova, tá? Então é 18 de julho de 64 a 23 de julho de 64 depois de Cristo. Acontece o grande incêndio de Roma. O que acontece? Roma tinha 14 bairros. Então, para aquela época, era uma cidade muito grande, tá? 14 bairros, e esse incêndio se dá, e aí há uma briga na história, que há quem diga que Nero coloca fogo em Roma, certo? E lá do alto da Torre de Mecenas, ele olha, vestido com uma roupa de, como é que se diz, meu Deus, de teatro, sabe? Aquelas roupas que o pessoal de teatro se veste para apresentar, para encenar. Então, a história vai dizer, isso é fato, que Nero coloca essa roupa e assiste o grande império dele pegar fogo. Só que olha o que é interessante. Dos 14 bairros, 10 pegaram fogo e ficaram devastados pelo grande incêndio. E apenas 4 sobraram. Desses 4, casualmente, a sua grande maioria de residentes eram cristãos e judeus. Então, Nero olha aquilo e observa. E ali se dá um grande álibi, ele vê ali um grande álibi de colocar a culpa nos judeus e nos cristãos do grande incêndio. Então, ali começa a grande perseguição ao cristianismo. E Nero, do imperador Nero em diante, certo? E aí Nero começa a perseguir. Tanto que o apóstolo Paulo é morto aonde? No Império de Nero, quando Nero é imperador. E ali é inaugurado o grande Coliseu, e aí no Coliseu os cristãos são jogados aos leões para serem massacrados, os gladiadores usam eles como um saco de bancada até a morte. Então se dá-se início ao grande martírio da igreja, certo? E o que nós temos logo depois de Nero? Nero se mata e vem Trajano. E olha só, em 98, na virada do século, tá? Então nós temos a virada do século I para o século II. O grande imperador Trajano. Então, o que Trajano faz? Trajano não vê necessidade de consumir recursos do império para dar continuidade à perseguição, tá? Então, o que acontece? Veja bem, Trajano assume o poder e Trajano diz assim, olha, o cristianismo continua sendo proibido, tá? Mas eu não vou tirar recursos do império para focar nessa perseguição. Então, olha como é que se dava, como que se era dadas as denúncias pro império aprisionar as pessoas. Então, tu tinha que ter testemunhas, tu tinha que ter provas, e a denúncia que era feita para essa prisão ser efetuada, ela não podia ser anônima. Então, tu tinha que ir lá no delegado, tu tinha que ir lá no império e dizer, o fulano de tal é cristão e eu tenho provas. Senão, tu era preso. Se a denúncia fosse independente da pergunta, nenhum deles eram cristãos, tá? Nenhum deles era cristãos. Todos eles, desde Nero em diante, eles eram perseguidor, tá? Mas Nero foi o pior. Nero foi o pior. Por quê? Porque ele queria trazer a glória de Roma de volta. Tá? Então, com o Nero em diante, a Roma começa a decair. E aí tu não começa. Quem quase cai da cadeira sou eu. Então, aquela glória que Roma tinha desde o início do seu império até então, eles queriam trazer. Então, como é que tu faz isso? Tu reforma, tu reconstrói, tu reforça o império. E Nero, ali achando que derrotando os cristãos, ou os cristãos negando a Jesus e reconhecendo ele como grande imperador, como Deus de Roma, ele acha que essa glória vai voltar e não volta, tá? Trajano a mesma coisa. Trajano pensa em trazer a glória de Roma, sim, mas como eu disse a vocês, ele não pensa em gastar recursos do império para isso. Então, sim, eles eram perseguidores, mas não eram cristãos, tá? Na verdade, não teve nenhum imperador cristão de fato. Isso nós vamos ver mais para frente. Senhora Alicia, qual é a sua pergunta, por favor?
Então, Alicia, teve, e aí que nós vamos entrar mais para frente sobre isso. Teve, eu vou falar o nome dele, só que veja bem, e aí começa-se a ideia de ter um credo por causa dele, tá? Porque ele mistura política com religião, ele mistura política com cristianismo, mas não essa política que a gente conhece hoje, tá? Ah, o irmão quer ser vereador e é cristão e pede o apoio da igreja. Não, isso não é errado, tá? Porque nós devemos sim ter representantes legais na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados, no Senado Federal. Se com cristãos lá dentro já está difícil, imagina assim. Vamos passar adiante. Vamos lá. Então, Trajano, ele tem essa ideia, tá? Ele tem esse objetivo de trazer a grande glória de Roma de volta. Mas não... como é que ele faz isso? Ele faz isso não gastando recursos, tá? Então, veja bem, e olha só como a perseguição, desculpa, ela continua, não continua ferrenhamente como era antes, tá? Mas ela continua. O exemplo, olha só, Policarpo, ele era bispo de Esmirna. Vocês lembram Esmirna, uma das 7 igrejas da Ásia Menor? Olha só o que ele diz aqui, ó. Eu sirvo o Senhor há 86 anos a Jesus, e ele não me fez nenhum mal. Como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou. Então, olha o que acontece nisso. Olha o que se sucede a vocês. Eu vou auxiliar. Voltando aqui. Então, olha só. Se diminui a perseguição aos cristãos, tá? Aí, obviamente, a igreja também. Mas ela ainda existe. Prova disso que o bispo de Policarpo, ele é martirizado, certo? E aí nós temos aqui também depois, nós temos, e aí nós voltamos, e aí nós temos outras pessoas também. Nós tivemos Policarpo, nós vamos ter Crescêncio e tantos outros homens que acabaram de fato sendo martirizados. Eu vou ver se eu tenho algum exemplo. Sim, os romanos, sim, eles adoravam outros deuses, tá? Não, Policarpo não. Por isso que ele foi. Olha só, pessoal. Boa pergunta, Ivane. O que acontece? Ele não blasfemou, tá? O que acontece? Vamos recapitular. O cristão era preso, certo? Ele era preso por ser cristão. Então ele chegava e ele tinha uma opção. Ou ele era martirizado, ou seja, morto. Mártir quer dizer morto por uma causa, tá? Ou ele era martirizado, morto, ou ele negava e blasfemava Jesus e aí ele era liberado. Então, Policarpo, ele não nega Jesus, tá? Por isso que ele diz aqui, eu sirvo o Senhor há 80 anos e nenhum mal ele me fez, porque como eu blasfemaria ao meu rei que me salvou. Então, Policarpo, ele não blasfema contra Deus, certo? Deixa eu ver outra coisa aqui. Eu devo ter aqui o credo. Eu devo ter em algum lugar aqui. E o que acontece? Tanto os outros tiveram a chance de blasfemar contra Deus e eles viram que não valia a pena. Tá? Eles viram que não valia a pena. E aí eles não... Como é que eu posso dizer a vocês? Eles não blasfemam, então eles acabam sendo mortos, certo? Deixa eu ver aqui, gente. Vamos lá, a gente parte então daqui para o próximo slide, que vai dar Policarpo, Marcião. Vamos lá. Aqui a gente entra na causa da origem do credo, tá? Da necessidade do credo. Porque, olha só, século II, tá? Como eu disse a vocês. Gente, vocês estão me compreendendo? Se vocês não estiverem me compreendendo, eu falei para vocês, tá? Eu preciso que vocês me digam se estão entendendo ou não. Se estou me fazendo claro. Obrigado, Isaac. Vamos lá. Nós temos, então, virada do século, tá? Como eu disse a vocês, a perseguição em Roma, a parte de Roma, ela diminui, então dá um certo alívio aos cristãos a cultuar os seus deuses, ao nosso Deus, aliás, melhor dizendo. Ela se faz presente a perseguição ainda, mas não tão terrivelmente. Então, o que acontece? Se dá-se um alívio na perseguição, amém, glória a Deus, tudo bem. Não.
E daí nós temos um outro problema. Tá? Olha só, no século II houve um certo momento de paz na igreja, mas esse movimento surge um outro problema. Alguns pagãos começaram a ter ideias errôneas a respeito do cristianismo. Muitos achavam que os cristãos eram canibais ou que eles adoravam um asno crucificado. Um outro problema foi a heresia que começou a surgir dentro da igreja. Então, olha só, nós temos vários problemas. E nisso, a maioria dos apóstolos já mortos e mortos pelo viés do martírio, tá? A não ser João, mas João já estava preso na ilha de Patmos, tá? O que acontece? Dependendo aqui, no século II, até João já tinha sido morto por causa natural, tá? Então, o que acontece? Começa a se dar-se ao início ao Marcião, tá? Marcião, ele vem e ele gnosticismo dentro da... Ele tenta implantar o gnosticismo dentro da igreja. Mariana, pode perguntar, por favor? E aí, o que acontece? Nós temos aqui, então, a dinâmica, tá? De como isso é trabalhado. Os cristãos começaram a crescer de uma maneira muito grande, tá? E como eu disse para vocês, a liderança que nós tínhamos acaba sendo morta, então não se tem uma organização dentro da igreja. Várias ideias contraditórias começam a surgir dentro da igreja. Uma delas foi o gnosticismo, que eu falei para vocês, tá? O gnosticismo, ele afirmava que a salvação vem pelo autoconhecimento. Jesus era apenas um espírito, tá? Gravem bem isso. Primeiro, a salvação vinha através do autoconhecimento. Isso, teoria de Marcião, tá? Gnosticismo. Outro, que Jesus era apenas um espírito, ou seja, Jesus nunca foi encarnado. Esse Jesus que se dizia vir, esse Jesus que veio no início da história da igreja, ele não era Jesus, ele era uma encarnação. Então, começa a surgir muitas coisas, tá? Outra coisa, eles acreditam que Deus não poderia ser o criador da matéria, ou seja, o Deus bom, ele não podia ser o criador dos céus e da terra, o Deus de Gênesis 1. Por quê? Porque a matéria era ruim, a matéria era caída, e aí nós temos a criação de uma obra de um outro Deus, um Deus inferior, um demiurgo, na verdade. Tá? Aí começa a surgir a ideia de que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus do Novo Testamento. Por quê? Porque o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, é um Deus brabo, é um Deus que derrama a sua justiça sem misericórdia. E nós vemos isso, por exemplo, nos livros históricos, quando Deus castiga Israel, aí nós vemos lá em Êxodo, na passagem deles durante o deserto, durante 40 anos, e eles reclamando, e aí vem Deus e lança serpentes, e as serpentes matam o povo, e aí o povo clama a Deus, e aí Deus manda Moisés criar o quê? Uma serpente de ouro, e quem olhasse para a serpente seria curado. É por isso que hoje o símbolo da medicina é a serpente. Então se implanta essa ideia de que o Deus do Velho Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E aí o Deus do Novo Testamento é um Deus ele é o mais, como eu posso dizer, mais bom, ele é um Deus melhor, ele é um Deus misericordioso, tá? Então, olha só, e aí o que acontece? O gnosticismo, os cristãos acreditavam que Jesus não poderia ser Deus numa natureza igual, tá? E isso é muito importante vocês entenderem também. Gente, Trindade, pelo amor de Deus, vocês que me ouvem agora, Trindade não é questionada em hipótese alguma. Ai, mas o termo Trindade não aparece na Bíblia. Não, porque é um termo teológico, mas a pessoa da Trindade aparece várias e várias vezes na Bíblia. Por exemplo, nós temos no próprio Gênesis 1, quando Deus olha e diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com quem que ele estava falando ali? Ele estava falando com o Espírito Santo, ele estava falando com o próprio Jesus, certo? Então, a Trindade, ela não é questionada, tá? Então, olha só, eles acreditavam que Deus não era ele não era igual, tá?
Jesus, por ser filho, ele era inferior, e Deus, o Deus Pai, era o Deus Todo-Poderoso. Eles tinham aquela pegada de mitologia meio nórdica, sabe? Tipo Odin e Thor, tá? A gurizada aí que vai jogar aí agora God of War, Ragnarok, vai entender melhor. Tá? Então isso é bem complicado. Vamos lá, nós temos agora, veja bem, voltando aqui, nós temos o gnosticismo entrando dentro da igreja, nós temos a perseguição entrando, assolando a igreja, certo? E aí se monta, então, se dá-se a ideia de que a direção da igreja, tá? A igreja se organiza, ela deixa de ser aquela coisa assim, aquela sem organização, então a igreja ela se organiza, então nós temos uma liderança da igreja, tá? Ela pensa assim, nós precisamos de defesas, tá? E nós vamos montar, então, 3 defesas. O primeiro, o cânon. O que é o cânon? É um catálogo de livros reconhecido, divinamente inspirado pelo Espírito Santo. São eles hoje os 66, que é o que nós temos hoje, tá? Os 66, de Gênesis a Apocalipse, certo? E aí se monta um concílio da liderança da igreja, claro, isso leva tempo. E aí nós temos homens que se levantaram para fazer essa defesa, como como é que era o nome dele? Atanásio, tá? Atanásio, ele é chamado de gigante anão, tá? Porque ele era pequenininho. E aí... tá. Deixa eu ver aqui. Atanásio. O líder da igreja, Atanásio de Alexandria, tá? Ele é um dos que se levanta contra contra ele se levanta para defender a aposticidade da Bíblia. Então, olha só, nós temos, então, quais as defesas? Nós temos o cânon e nós temos o credo. E aí nós vamos entrar, tá? O credo vem do latim, significa o quê? Eu creio, eu deposito a minha confiança. É por isso que quando tu diz, a pergunta que me foi feita no início, tá? Do credo é sobre isso. Então, no momento que tu pega isso aqui e tu acredita, tu tá dizendo eu creio, eu acredito, tá? Qual é a terceira? É o que é a apostolocidade, é a conformidade com a doutrina e os ensinos dos apóstolos do Senhor Jesus, tá? Do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Nós temos agora aqui, próximo, credo apostólico. Isso é maravilhoso. Olha só. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, nós temos o Deus do Antigo Testamento. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Amém por isso também. A qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Isso aqui é muito interessante, muito importante. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e foi sepultado. Desceu ao Hades, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Isso aqui nós chamamos de credo ecumênico, credo apostólico, ou seja, qualquer denominação, seja ela Assembleia de Deus, seja igreja presbiteriana, seja igreja Alagoinha, se quiser adotar esse credo, pode, porque ele é 100% neutro, ele é 100% central. Então, você pega esse credo e você analisa a Bíblia, você olha e diz isso aqui é verdade. Então, se tu quer basear as doutrinas, os ensinos religiosos da tua igreja sobre isso, tu consegue fazer também. Tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui credo. Então, olha só. Isso aqui é importante. Se vocês tiverem a oportunidade de comprar ou estudar, vocês deveriam estar. O Cremos, tá? Que são os 16 pontos que o PFI estudou, e é o que vocês vão estudar, nós vamos tentar ver hoje. Tá? 2 minutos aqui, pessoal, tá? 10 e 5 eu vou soltar vocês, e 10 e 10 eu volto, tá? Vamos lá, é uma versão resumida, são 16 pontos, tá? E isso aqui, em 2 minutos eu vou explicar isso aqui para vocês. Triple Assembleano, isso aqui, cara, é maravilhoso, tá? Isso aqui é maravilhoso, porque por muito tempo a Assembleia de Deus deixou-se introduzir-se teologia reformada dentro da igreja,
tá? E o problema é que não tem nada a ver com isso aqui. Então, tu vê um púlpito assembleano, por exemplo, pregando teologia soteriológica calvinista. A Assembleia de Deus, através desse documento, é que ela vai dizer, nós somos arminianos, ou seja, a teologia arminiana prega que é possível perder a salvação. Essa história de que a salvação não se perde, não é coisa de assembleano. Tá? Isso é coisa de teologia reformada, isso é coisa de calvinista. Isso aí tá errado. Uma coisa é tu trabalhar as duas, mas para bater o martelo é armínio, tá? Pentecostal, pelo amor de Deus, a Assembleia de Deus ela é pentecostal. Pentecostal não é sair rodando no manto, não, é acreditar que os dons do Espírito Santo, os dons, os dons e revelações do Espírito Santo que foi dado início em Atos dos Apóstolos 2, é real até hoje. Então, o que nós temos? Dom de cura, dom de libertação, dom de profecia e dom em falar em línguas é real. Claro, seguindo a doutrina bíblica, certo? Porque esse negócio aí, tu tá mascando chiclete no culto, tu tá mascando chiclete, tu tá olhando o WhatsApp, e aí o pregador lá de uma rajada de língua estranha, tu também te rema. Isso aí é meio preocupante, tu não tá nem prestando atenção no culto, entendeu? É perigoso isso aí, mas enfim. Pré-tribulacionista. A Assembleia de Deus, nós cremos que a igreja não irá passar pela grande tribulação, tá? Então nós temos aqui 3 teologias principais. Nós temos soteriologia, ou seja, nós perdemos, né? É possível perder a salvação? Sim. Não se perde facilmente, mas é possível perder. Nós temos uma teologia pentecostal, nós acreditamos nos dons, na atualidade dos dons. Isso nós precisamos manter. E nós acreditamos que a igreja não irá passar pela grande tribulação, porque nós temos pré-tribulação, nós temos tribulação e nós temos pós-tribulação. A igreja reformada, tá? A igreja reformada, ou seja, a igreja luterana, a igreja presbiteriana, a igreja batista reformada, e tantas outras igrejas que têm o viés reformado. Quando eu falo reformado, é dos reformadores, Calvino, Armínio, John Knox, John Knox e João Calvino. Eles acreditam que a igreja passa pela tribulação, então nós chamamos eles de quê? Tribulacionistas, certo? A Assembleia de Deus, não. Pessoal, como eu me passei, então, 10h12, volto com a aula, certo? Vocês vão tomar uma água, vão esparecer a cabeça, 10h12 estamos de volta, certo? Amém, galera? Voltando, bem rapidinho mesmo, porque o tempo que nós estamos é muito curto. Vamos lá. Como eu disse no início, nós vamos trabalhar o Cremos, que são 16 pontos, tá? O Cremos, ele vem assim, ó, na época do início da CPAD, tá? Casa Publicadora da Assembleia de Deus, o primeiro jornal Mensageiro da Paz, e aí nós lançamos a primeira vez o que nós acreditamos, o Cremos, lá nesse jornal. E o que diz o Cremos, tá? Quem compra a declaração de fé vai ter o Cremos, tá? Na página inicial já, que são os 16 pontos que nós acabamos de falar. E ele fala aqui da história e aí nós temos aqui depois o Cremos, certo? Vamos lá, primeira coisa que nós acreditamos, cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a única regra de fé infalível e prática para a vida do caráter cristão. Vamos lá. De novo, cremos na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada, a única regra de fé infalível, olha só, infalível, de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, vamos lá. Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Sim. Tá? Ela é a palavra divina. Ela é verbal, ou seja, nós acreditamos que as palavras que estão, veja bem, as palavras que estão nesse livro saem da própria boca de Deus. Certo? Através, obviamente, dos seus mais de 40 autores. Então, vamos lá. Segundo, a regra infalível de fé é prática para a vida do caráter cristão. Gente, olha só. Se eu sou cristão e eu vou escrever um livro sobre a vida cristã, onde é que eu vou basear? Na Bíblia.
certo? Nós temos, olha só, como a Bíblia é completa, nós temos ali provérbios, cantares e salmos. Tá? Provérbios é ensinos, é conselhos. Lá no Novo Testamento nós vamos ter Tiago. E Tiago, a carta de Tiago, ela é considerada o Provérbios do Novo Testamento. Para vocês verem que isso se aplica mesmo na vida do cristão, não é apenas uma falácia, certo? Vamos lá. Olha só, cremos em um só Deus, eternamente subsistente, em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, de maneira especial, os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então, aqui nós trabalhamos a Trindade. E a Trindade, ela se trabalha aqui no igual. E aí, quem lê o Credo Nicênico, quem comprar isso aqui, tá, vai ter acesso ao Credo Nicênico. Vai dizer, nós cremos em um só Deus, luz de luz, né? Coigual, coeterno. E Jesus, ele é luz de luz, ou seja, ele é coigual, ele é coeterno. Ou seja, ele é igual a Deus, não maior, não menor. Ele é igual, certo? Nós temos todas as coisas que há nos céus e na terra, ou seja, o Criador, o Deus Todo-Poderoso de Israel, o Iavé, o Iavé, como a gente chama, né? Mas a pronúncia em hebraico é Ievavivé. O que acontece? Ele criou os céus e a terra, sim. Não foi o Big Bang, certo? Nós temos aqui a criação do homem, Adão e Eva. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, foi Deus que colocou a mão no barro, criou o homem, desenhou o homem, depois desenhou a mulher. Não foi um processo de evolução. Nós não somos oriundos do macaco, pelo amor de Deus. Vamos lá, cremos no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Deus, plenamente homem, na concepção do seu nascimento virginal. Gente, isso aqui, ó, de que Maria não teve relação com José para ter Jesus, vocês precisam ter isso na cabeça, porque heresia aí fora roda, tá? Ó, na sua morte vicária e expiatória e sua ressurreição, Cristo morreu de fato, ele não desmaiou e depois saiu andando. Não, ele morreu. Tá? Está consumado, tetelestai, morreu. O Espírito saiu. Tá? E ao terceiro dia ele ressuscita. Isso aqui é regra de fé, isso aqui é doutrina. Vocês precisam ter isso gravado no seu coração. Certo? Vamos lá. No Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial, como o Pai e o Filho, o Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Vocês conseguem ver que os três, eles têm um papel principal, não sei, ou seja, não tem um maior ou menor, né? Certo? Então vamos lá. Na pecaminosidade do homem, que desistiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória de Jesus Cristo pode restaurá-lo. Gente, não é rosa ungida, não é 7 quinta-feira, não é jejum, não é campanha. É o que? É arrependimento e a fé na obra redentora. Ou seja, eu me arrependo. Amém. Acredito que Jesus pode me restaurar. Amém também. E pronto, acabou. É isso e nada mais. Na necessidade absoluta do novo nascimento. Olha só, não tem como uma pessoa se converter, ou seja, aceitei a Jesus e não nascer de novo. Não quer dizer que essa pessoa não vai pecar mais, mas ela sai daquela cegueira espiritual que tem na pessoa não cristã, ou seja, na pessoa não convertida. Ou seja, por exemplo, tá? Um exemplo aqui, adultério, tá? No mundo, querendo ou não, é normal a pessoa pecar, ter o pecado do adultério, a pessoa trair a esposa, trair o namorado, é normal, hoje em dia é normal, não é mais aquele escândalo, a pessoa o fulano traiu a Beltrana, não, é normal, mais um. Mas quando a pessoa se converte e ela cai nesse pecado, tá? Trair minha esposa, ela não acha normal, ela se sente mal e ela sente o peso do pecado, porque é o Espírito Santo. Então tu vê a diferença. Antes era normal, hoje não é mais. Por quê? Porque Deus está trabalhando na vida dela, o Espírito Santo está presente e o Espírito Santo aciona na consciência, ó,
Pecou. Te conserta com a pessoa, te conserta com a igreja, te conserta com Deus. Tá? Essa necessidade de religação com Deus é necessária. No perdão dos pecados, na salvação plena, justificação na fé, no sacrifício efetuado pelo Jesus Cristo. De novo, apenas Jesus perdoa pecados. Não é Maria, não é João, não é José, não é Santo Agostinho, não é fulano, não é comprar a rosa ungida, não é vassoura ungida, não, é Jesus e acabou. E acabou. É por isso que vocês têm que prestar atenção naquele texto de João 14, que Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e o quê? E a vida. E o que ele diz? O que ele diz? Ele diz o quê? Ninguém vem ao Pai ou ninguém vai ao Pai. Ele diz o quê? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por que ele está dizendo? Quem já chegou em mim, já chegou no Pai. Ou seja, não tem outro caminho, não tem outra alternativa. É apenas Jesus. Certo? Então vamos lá, nós temos 8 na igreja. Cremos na igreja que é o corpo de Cristo, coluna firmeza da verdade, uma santa e universal assembleia dos fiéis, remidos de todas as eras, de todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo para seguir a Cristo e adorá-lo. Veja bem, tu não pode ser cristão sozinho, desigrejado, não funciona. Não funciona porque tu precisa fazer parte do corpo de Cristo. E olha que ele vai dizer aqui, ó, na Santa Igreja Universal. A igreja, existe 2 igrejas, a igreja institucional e a igreja santa. A igreja institucional não vai subir, lamento informar. Nem todo mundo que está na igreja vai subir. Quem é que vai subir? Quem é da verdadeira igreja. Quem é fiel. Que é fiel. Tu entende? Então, nós temos hoje 2 igrejas. Há teólogos que vai dizer que nós temos na igreja hoje a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é essa aqui, que é fiel, que apesar das dificuldades continua fiel. E a igreja de Laodiceia é aquela que se importa mais com dinheiro, tá? Isso aqui é importante. Cremos no batismo bíblico efetuado por imersão. Uma só vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou Jesus Cristo em Mateus 28. Eu disse para vocês no início. Gente, a Assembleia de Deus batiza por imersão. Há igrejas que é por aspersão. Como é que é a imersão? Você sabe, na piscina o corpo todo. Que nós entendemos que se é para regenerar o corpo todo. Já a igreja reformada, acredito que apenas é um simbolismo. Então tu pega a mãozinha ali, molha a mão e tá batizado em nome de Jesus. Cara, eu não acredito muito nisso, tá? E a Assembleia de Deus também não. Vamos lá. Cremos na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível pela obra do Espírito Santo. Cara, isso aqui eu não preciso nem falar para vocês, né? Não tem como eu ser cristão e causar intriga na igreja e aí eu roubo meu irmão, eu tento passar perna no meu irmão, eu tento sempre tentar levar vantagem, eu tô sempre mentindo. Não dá. Ó, na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível. Olha só, é necessário e é possível nós temos uma vida santa e irrepreensível. Cremos, olha só, cremos no batismo com o Espírito Santo, conforme as Escrituras, e que nos é dado por através do Espírito Santo demonstrar em evidência física em falar em outras línguas conforme sua vontade. E aí nós temos aqui de novo, batismo com o Espírito Santo com evidência em línguas. Isso aqui é importante, tá? Vamos lá. Faltou aqui, trocou as ordens. Ó, cremos na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à igreja para sua edificação. Pelo amor de Deus, gente, vamos lá. Eu não prego bem para mim ser famoso. Eu não tenho o dom da profecia para Deus me revelar o pecado da irmã. Eu não tenho o dom do ensino para mim vir aqui e dizer que eu sei alguma coisa. Não, é para edificação da igreja. Então, quem prega, quem canta, quem exorta, quem ensina, é para edificar a igreja. É só para isso e nada mais, tá? Cremos na segunda vinda de Cristo em 2 fases. A primeira, visível e invisível ao mundo.
tá? Que vai arrebatar a sua igreja antes da grande tribulação, que é onde nós vamos, tá? Cremos na segunda vida, a visível, corpórea, com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo. Vamos lá de novo, Jesus vem invisivelmente a primeira vez, que é quando ele fica esperando no céu, o Espírito Santo arrebata a igreja. E a segunda ele vem para vencer a grande tribulação, tá? Cremos no comparecimento ante o tribunal de Cristo, de todos os cristãos arrebatados para receber as recompensas pelos seus feitos em favor da causa de Cristo aqui na terra. Veja bem, esse aqui não é o juízo final, esse aqui é o tribunal, o trono branco, tá? Que a gente chama, que vai julgar as obras, certo? E é por isso que Jesus diz assim, aquele que recebe glória aqui não precisa receber glória lá em cima, tá? Isso aqui é interessante, ó, no juízo final, onde comparecerão todos os ímpios desde a criação até o fim do milênio, que morreram durante o período milenal e que ao final da época estiverem vivos, e na eternidade da tristeza e tormento para infiel e vida eterna, gozo e felicidade para os fiéis de todos os tempos. Eu vou gastar mais um tempinho nessa aqui, tá? Ser bem rápido. O que acontece? Vamos lá. Milênio. Milênio é quando o diabo e seus convivas vão ser trancados por 1000 anos. E a influência do diabo não vai estar mais na Terra. E então há pessoas que irão pecar no milênio. Tá? E aí vai chegar no dia desse juízo aqui. E aí, olha só. Que morreram durante o período milenal e os que ao final desta época estiverem vivos. Então, olha só, essas pessoas aqui vão ser julgadas pelas obras, tá? Porque não vai ser por graça como somos nós seremos salvos pela graça. E eles não, eles vão ser pela lei, tá? Como se diz, como se fosse antigamente, pelos atos. Ah, mas não, só um pouquinho. Ah, mas eu matei. Não te arrependeu. Ah, mas o diabo, não, o diabo tá preso. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Então não vai ter influência do diabo na Terra por causa disso aqui, durante esse tempo aqui, tá? E é mais ou menos isso. E aí, o trono branco, no 14, vai ser para julgar os cristãos. Ó, fizeste bem. Esse aqui não, esse aqui é quem não é cristão e quem está vivendo o milênio, morre no milênio, nasce no milênio, vai ser julgado no juízo final. Certo? Eu vou abrir um espaço rápido aqui para as perguntas, tá? Pegou pesado. Eu sei que tinha uma menina que queria falar, mas vamos lá. Como é que eu posso me arrepender dos meus pecados? Eu vou deixar essa para o pastor Joelson responder. Tá? Eu acho interessante o pastor Joelson. Ele, como pastor, ele vai responder melhor. Eu tenho uma ideia, mas o melhor é bater o martelo. Vamos lá. Tá, eu vou pedir para o pastor Joelson responder essa do como a pessoa pode se arrepender e eu respondo essa da Alicia aqui, tá? Alicia, o que acontece? Isso vem da Igreja Católica, tá? Lembra que eu te falei que muitas coisas a Igreja... Por isso que hoje se é necessário ter a reforma protestante, tá? É importante. Nós temos, então, eles começam a arranjar artifícios e artimanhas um pouco para arrancar dinheiro do povo e um pouco para tirar a liberdade da igreja. Quando eu digo igreja, os irmãos, tá? Tanto que por algum tempo a Bíblia era só em latim, tá? Então vamos lá. Eles começam a dominar tanto o povo, eles tiram a Bíblia Bíblia, e aí eles começam Senhor, padre, perdoe porque eu pequei. Aí o que tu fez? Roubei a galinha do vizinho. Tá, então tu vai lá e reza 3 Ave Marias. Tá? Eles começam a pôr, como é que se diz? Eu me esqueci o nome, mas tipo assim, eles começam a criar vários deuses e começam a canonizar pessoas. Por quê? Porque Maria, olha só o erro teológico, tá? Porque Maria era mãe de Jesus.
e Maria não teve relação para ter Jesus, então ela deve ser santificada. Ah, porque João andou com Jesus, então ele é santificado. Então por isso que nós temos São Pedro, São João, São Judas Tadeu e tantos outros. Entende? Eles começam a dividir, porque eles estavam com Jesus, então nós vamos orar para eles, porque eles estão mais perto de Jesus. Entende a ideia? Vamos canonizar, para em vez de nós incomodar Jesus e Deus e a Trindade, vamos incomodar eles que estão mais perto de Deus e já foram humanos. Essa é mais ou menos a ideia, mas não funciona. É erro teológico. Vamos lá. Meu Deus, como é que eu pude esquecer isso? Vamos lá, nós temos bem rápido aqui, tá? Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos em fêmea e macho, respectivamente, conformidade com definido pelo sexo e criação geneticamente determinado. Vamos lá, gente. Isso aqui é muito interessante, muito interessante. Vocês estão na escola, eu já saí da escola, tá? Provavelmente vocês estão saindo do fundamental, entrando no ensino médio. O ensino médio é um pouco mais pesado. Por quê? Porque eles vêm com as doutrinas deles e é na cara, entendeu? E tu tem que estar preparado. Vamos lá. Casamento. Casamento é união entre homem e mulher. Pronto, acabou. Mas não são da igreja, não interessa, é um casamento. Tá? Tanto que, olha bem, eu vou pegar um negócio aqui para vocês, guarda um pouquinho aqui, vocês continuam me ouvindo. Tanto que a lei está do nosso lado. Até então, veja bem, quando vocês perguntem para os pais ou para os jovens recém-casados, o que eles fizeram primeiro? Se eles casaram no civil primeiro ou casaram na igreja primeiro? Primeiro se casa no civil. Tá? Que é uma legalidade. E quando tu vai lá, eles perguntam união estável ou casamento. O cristão não faz união estável, o cristão faz casamento. Tá? É casamento. E aí, quando vai duas pessoas do mesmo sexo fazer a legalização dessa união, eles não conseguem fazer casamento. Eles não ganham certidão de casamento, eles ganham certidão de união estável. Por quê? Porque a lei, vamos lá, artigo 226 da Constituição Federal. Isso é muito importante para vocês terem base para depois debater na escola ou qualquer outro lugar, tá? Olha o que vai dizer aqui, ó. Isso é muito importante. Artigo 226, tá? Da família, da criança, do adolescente, do jovem, do idoso. Para efeito, olha só o que vai dizer aqui, ó. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união como casamento entre homem e mulher como entidade familiar, devendo facilitar a lei a conversão em casamento. Tá? Então, olha só. Por que isso é importante, gente? Tá? O que acontece? Porque, olha o que ele vai dizer aqui, ó, a família, no artigo 226, a família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Gente, olha só. Por que isso aqui está aqui? Para vocês entenderem que a base da sociedade é família. E por que nós temos ataques à família tradicional? Veja bem, eu estou falando do ataque. E por que eu defendo a tradicionalidade, a conservação disso, tá? Não é porque eu sou homofóbico, não. Por quê? Porque além de ser isso instaurado por Deus, isso protege o Estado. Quando eu digo Estado, o Estado da nação, tá? E a igreja também. Porque automaticamente se diminui o número de famílias heterossexuais, ou seja, homem e mulher, e diminui esse número, automaticamente vai diminuir o número de crianças, automaticamente diminui o número de população, porque daí
É um número, é lógica, matemática. E automaticamente diminui também a possibilidade do crescimento da igreja. Porque a igreja é, querendo ou não, seres humanos. Então, quanto menos vocês aceitarem isso aqui, mais o diabo ganha. Ah, mas eu não preciso ter família. Ah, mas família é eu e meu cachorro. Não, só um pouquinho, né, pessoal? Vamos se ligar. Não dá, não dá. Olha só, nós precisamos ter como base, olha só, como base. Eu vejo meninas aqui, eu vejo meninos aqui, vocês... Gente, vocês são obrigados a casar? Não, não são obrigados a casar. Não são obrigados. Mas se casarem, casem com esse pensamento. Eu preciso ter uma família. Agora eu e minha esposa, nós somos uma família. E eu preciso preservar essa família. Eu preciso manter essa família. Eu preciso cuidar da família. Eu não... Ah, Lucas, sou adolescente, não sou casado ainda. Mas tu tem pai, tu tem mãe, tu tem irmão. Preserve a família. Preserve o conceito de família. Leva a igreja, a família. Vai com a tua igreja, vai com a tua família para a igreja. Ora pela tua família. Isso aqui, tá? Entende? Cremos no casamento foi instituído por Deus. Gente, casamento é coisa séria. Eu tô noivo, vou me casar agora ano que vem. Gente, vocês não se casam para se separar, pelo amor de Deus. Ah, vou casar com a Beltraninha porque eu gostei do cabelo dela. Se não der certo, eu me separo. Não, é pecado e vai pro inferno. Tá? Casamento é coisa séria. É por isso que adolescente não namora, porque não pensa. Não tem ainda como é que diz o pastor Joelson, o córtex frontal pronto, tá? Eu ainda não tenho o meu, porque diz que o meu se forma depois dos 24, eu só ano que vem vou ter, certo? Então, assim, gente, vocês precisam entender isso. No momento que vocês têm um início de relacionamento ruim, o resultado vai ser ruim. É por isso que nós pregamos, não acho, que adolescente não namora. Gostar, beleza, mas namorar, não. Quando é que tu namora? Quando tu vira jovem, que daí tu já tem, automaticamente, tu já tem uma certa mais idade, já tem uma maturidade um pouco melhor. Então, tu já entende, quando tu te casar, ó, vou namorar o ciclano, vou namorar a ciclana, é com a ideia visando o casamento. Tu tem até... Agora, no momento que o pastor colocar as alianças e orar, filho, já era. Acabou. Não tem mais. Aí só a morte ou um adultério. E ainda mesmo assim, um adultério ainda a igreja tem que trabalhar para tentar manter a família unida. Aí, senão, casamento é um só. Não vamos, nós como cristãos, nós não vamos abrir mão disso. Casamento é instituído entre homem e mulher, família é família tradicional. Se vocês quiserem aceitar outros conceitos de família, ok. Mas nós, para mantermos a sociedade em pé, é família, tá? E isso que mantém a sociedade. Tanto que a lei vai dizer, para a devida proteção do Estado, é reconhecida a entidade familiar entre homem e mulher. Ponto, acabou. Então, vocês se casando, vocês mantendo a família de vocês honrando os pais, honrando a família, assim, quando vocês se casarem, quando vocês noivarem, honrarem os cônjuges de vocês estarão honrando a Deus e cumprindo a promessa do Senhor. Amém? Agora sim, finalizo a minha apresentação com vocês. E espero que tenham gostado e passo a palavra ao pastor Joelson Lemos para dar o encerramento final. Qualquer coisa, estou à disposição no Instagram. Quem tiver meu WhatsApp ou que souber pegar e emprestar, não tem problema também. Estou à disposição de vocês.